Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje vamos mergulhar na história de uma figura que aparece assim, quase como um sussurro nas escrituras, Arquipo. Ele é mencionado bem brevemente em duas cartas do apóstolo Paulo, Colossenses e Filemon, e é basicamente isso. Mas a nossa proposta aqui é ir um pouco além, sabe? Além de só listar essas citações. Queremos entender quem foi essa pessoa, ou melhor, quem ela se tornou na memória da igreja. Temos essas menções bíblicas, quase enigmáticas, e depois uma série de tradições que floresceram séculos mais tarde. A grande questão é o que a trajetória da memória de Arquipo nos revela sobre a construção da história lá no início do cristianismo. Exatamente. As fontes diretas são, assim, incrivelmente limitadas. São essas duas cartas paulinas, né? Escritas provavelmente durante a prisão de Paulo em Roma, ali por volta dos anos 60, 62 depois de Cristo. Todo o resto, detalhes sobre a vida dele, o ministério específico, a morte, vem de relatos, extra-bíblicos, principalmente da tradição oral, que foi sendo consolidada, registrada, com destaque para a tradição católica, bem mais tarde. É um estudo de caso fascinante sobre como a memória e a tradição, né, preenchem esses espaços vazios deixados pelos textos canônicos. Ok, então vamos pegar isso aí e ver o que tem. É curioso como alguém com tão pouca tinta bíblica, digamos assim, pode gerar tanta história depois. Vamos começar pelo começo, as origens e a família. O que a gente pode inferir das fontes? A pista principal vem da carta a Filemon, certo? Paulo saúda Filemon, nossa amada Áfia e nosso companheiro de lutas Arquipo, e menciona a igreja que se reúne em sua casa. Isso levou à interpretação mais comum, que é a de que Arquipo seria filho de Filemon e Áfia. Nossas fontes descrevem Filemon como uma figura proeminente em Colossos, um homem de posses, cuja casa servia de ponto de encontro para a comunidade cristã local, e Áfia também parece ter tido um papel ativo, tanto na igreja quanto na gestão do lar, né? Sim, essa configuração familiar é a base mais sólida que a gente tem. Podemos situar Arquipo nascendo provavelmente em Colossos, lá na região da Frígia, hoje Turquia, talvez na década de 40 DC. Era um período de intensa atividade missionária cristã na Ásia Menor, sabe? Sendo o filho de uma família influente e, financeiramente estável, é plausível que Arquipo tenha tido acesso a uma boa educação, uma vida relativamente confortável. A conversão ao cristianismo dele e dos pais pode ter sido fruto do trabalho de Epáfras. Ele é tradicionalmente ligado à fundação das igrejas ali no Vale do Lico, onde ficava Colossos. E essa estrutura familiar parece ter sido crucial, não só pelo apoio logístico, né, ter a igreja em casa, mas também pelo apoio pessoal. Filemon é retratado como alguém que apoiava o ministério, a carta de Paulo a ele intercede por Onésimo, mas pressupõe uma relação de respeito, de colaboração. E a Áfia, em algumas tradições, é venerada como Santa Áfia ou Santa Ápia. Isso sugere uma unidade familiar forte na fé. Sem dúvida. O modelo da igreja doméstica era fundamental no cristianismo primitivo. A fé não era só uma questão individual, mas profundamente ligada com as relações familiares, sociais. A casa de Filemon não era só um local de culto. Era um centro de vida comunitária, de ensino, de apoio mútuo. Nesse ambiente, Arquipo teria crescido, imerso nos valores e práticas da nova fé, o que naturalmente o direcionaria para um papel de liderança ou serviço. A menção dele junto aos pais, como companheiro de lutas, reforça essa ideia de envolvimento ativo desde cedo. Falando em envolvimento ativo, chegamos ao ponto-chave mesmo. A menção em Colossenses 4,17. Paulo instrui os colossenses. Digam a Arquipo, procure cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Essa frase é curta, mas muito carregada. O que seria esse ministério? E essa instrução? Soa quase como uma cobrança, não? Havia alguma dúvida sobre o comprometimento dele? Essa é a pergunta que não quer calar, né? E a resposta é complexa porque as interpretações variam enormemente. A palavra ministério, diaconia em grego, é ampla. Pode significar serviço, tarefa, função específica.
A interpretação mais pé no chão, digamos assim, é que se referia a alguma forma de liderança pastoral local. Talvez Arquipo fosse um presbítero ou pastor auxiliar em Colossos, talvez trabalhando junto com Epáfras, ou talvez até o substituindo temporariamente se Epáfras estivesse ausente. Alguns pensam que Epáfras estava preso com Paulo em Roma, né? Ou talvez ele liderasse uma das igrejas domésticas menores da cidade. O tom da mensagem é ambíguo. Pode ser um encorajamento, tipo, continue firme, uma exortação, não vacile, ou até uma repreensão velada, sabe? Você está falhando, cumpra o que lhe foi designado. Não temos como saber o tom exato. Mas aí, a tradição posterior foi bem mais específica. Uma fonte importante é a tal Constituição Apostólica. Para contextualizar, este é um conjunto de textos compilados, provavelmente na Síria, lá pelo século IV. Tentava estabelecer normas litúrgicas, doutrinárias e hierárquicas para a igreja, muitas vezes atribuindo práticas a figuras apostólicas para lhes dar autoridade, sabe? E é nesse documento que Arquipo é nomeado como o primeiro bispo da igreja de Laodiceia, uma cidade importante, vizinha de Colossos. Ah, então essa tradição de Laodiceia vem de um documento séculos depois. Isso muda um pouco a perspectiva. Quer dizer, não é algo do tempo de Paulo. Exatamente, bem posterior. E há outras ideias também, certo? Sobre esse ministério. Sim, outra vertente, talvez menos comum, mas que existe, tenta conectá-lo ao grupo maior de seguidores mencionados no Evangelho de Lucas, capítulo 10, os 70 ou 72 discípulos que Jesus teria enviado em missão. Essa seria uma forma de ligá-lo mais diretamente ao ministério terreno de Cristo. Aqui é onde fica bem interessante. A gente passa de um possível pastor local com uma menção meio ambígua para um bispo de uma cidade estratégica como Laodiceia ou até um dos 72 enviados por Jesus. São saltos bem significativos em termos de status, de importância. Como você avalia a plausibilidade histórica dessas tradições posteriores? Seriam ecos de uma realidade perdida ou, sei lá, construções para dar mais peso a certas igreias ou linhagens? Essa é a questão crucial ao lidar com tradição versus texto bíblico, né? A hipótese do pastorado local em Colossos parece a mais organicamente ligada ao contexto das cartas de Paulo. A menção dele junto com Filemão e Áfia e a instrução específica vinda de Paulo para a comunidade de Colossos, tudo isso aponta para um papel relevante ali. A tradição de Laodiceia é mais tardia e pode refletir em parte o desejo da igreja de Laodiceia, que era uma cidade rica e importante, de ter uma conexão apostólica direta ou quase direta. Nomear Arquipo, uma figura mencionada por Paulo e associada à região, como seu primeiro bispo, daria esse prestígio, entende? Faz sentido. Com 72 é ainda mais tênue historicamente. Parece mais uma tentativa de encaixá-lo numa categoria conhecida de discípulos. É fundamental entender que essas tradições não surgem do nada, mas também não são necessariamente relatos históricos precisos. Elas refletem como as comunidades cristãs posteriores interpretavam as Escrituras, buscavam modelos de liderança e construíam suas identidades. A breve, mas forte exortação de Paulo em Colossenses, cumpra o ministério, certamente deu a Arquipo uma notoriedade que convidava a essa elaboração posterior. E só para esclarecer um ponto que às vezes causa confusão e que nossas fontes mencionam, a ligação de Arquipo com Éfeso. Não há tradição consistente que o coloque como bispo lá. O Novo Testamento associa Timóteo fortemente a Éfeso, e uma tradição posterior bastante difundida sugere que Onésimo, sim, o mesmo escravo fugitivo da carta a Filemão, que se converteu com Paulo, teria se tornado bispo de Éfeso depois de Timóteo. O raio de ação de Arquipo parece mesmo restrito ao Vale do Lico, Colossos e, talvez pela tradição, Laodiceia. Entendido. Faz sentido que as cidades buscassem essas conexões para reforçar sua importância na época. Então, o ministério dele, seja qual for a natureza exata, parece focado nessa região específica da Ásia Menor. Agora vamos para a parte mais dramática da narrativa que se construiu em torno dele, o martírio. Como essa história é contada? A tradição, especialmente a católica e ortodoxa, relata um fim bastante violento para Arquipo e sua família. Ele teria sido preso junto com os pais, Filemão e Áfia. Isso teria ocorrido durante a perseguição aos cristãos sob o governo do imperador Nero, o que situaria os eventos na década de 60 depois de Cristo, certo? Sim, o motivo alegado para a prisão, segundo essa tradição,
seria a atividade missionária deles. A pregação do evangelho que atraía tanto gentios quanto cidadãos romanos, algo que frequentemente gerava atrito com as autoridades locais e imperiais. A narrativa tradicional culmina de forma trágica, por se recusarem a renunciar à fé cristã e a oferecer sacrifícios aos deuses romanos ou ao imperador. Os 3 teriam sido condenados à morte e executados por decapitação. Uma história poderosa e terrível, mas, pensando criticamente, a perseguição de Nero, embora tenha sido brutal, foi mais concentrada em Roma, né? Depois do grande incêndio de 64 d.C. Quão confiável é a ideia de que ela tenha resultado na execução específica dessa família em Colossos, lá na Ásia Menor, dessa forma? Esse é um ponto importante de debate histórico. Embora houvesse hostilidade e perseguições localizadas contra cristãos em várias partes do Império, antes de Nero e mesmo durante seu reinado fora de Roma, a perseguição sistemática e especificamente ligada a Nero foi mais intensa na capital. Relatos detalhados de martírios em províncias distantes como Ásia Menor, atribuídos diretamente a Nero e com detalhes como decapitação conjunta da família, muitas vezes vêm de fontes bem posteriores, martirológios dos séculos IV, V ou até mais tarde. Esses relatos podem conter um núcleo histórico, talvez eles tenham enfrentado perseguição local em algum momento, mas os detalhes específicos e a ligação direta com Nero podem ser, digamos, embelezamentos posteriores, ou uma forma de conectar o sofrimento deles ao arquétipo do tirano anticristão. Então, o que tudo isso significa? Mesmo que os detalhes exatos do martírio sejam difíceis de comprovar historicamente, a narrativa do martírio, em si, se tornou central para o legado de Arquipo e sua família. Exatamente. No contexto do cristianismo primitivo e medieval, o martírio era o testemunho supremo da fé. A palavra mártir vem do grego para testemunha, né? Ser contado entre os mártires conferia um status imenso. Essas histórias, fossem elas factualmente precisas em todos os detalhes ou não, cumpriam uma função vital. Inspiravam coragem nos cristãos que enfrentavam suas próprias dificuldades e perseguições, reforçavam a identidade da comunidade contra um mundo hostil e apresentavam modelos de fidelidade radical a Cristo. A história do martírio de Arquipo, Filemon e Áfia, juntos como família, tornou-se um símbolo poderoso dessa fidelidade. E esse reconhecimento perdura até hoje nas igrejas, correto? Como eles são lembrados formalmente? Sim, precisamente por causa dessa forte tradição de martírio, Arquipo, Filemon e Áfia foram reconhecidos como santos tanto pela Igreja Católica Romana quanto pelas igrejas ortodoxas orientais. A data principal de comemoração para eles em ambas as tradições é 22 de novembro. É interessante notar que eles também são comemorados em algumas tradições luteranas, geralmente em 15 de fevereiro. Isso demonstra como a memória deles, impulsionada pela narrativa do martírio, conseguiu atravessar divisões denominacionais e séculos. É um testemunho da força dessas histórias. Impressionante como uma figura com tão pouca base textual explícita na Bíblia alcança esse nível de veneração. Para completar o perfil, vamos falar rapidamente sobre o nome. Arquipo não é exatamente comum hoje em dia. Qual a origem e o que significa? Nossas fontes indicam que o nome é de origem grega, Arquipos, em grego Arquipos. É formado pela junção de duas palavras. Isso mesmo, arcos, que significa chefe, líder, governante, e hippos, que significa cavalo. Então, a tradução literal seria algo como chefe dos cavalos, líder de cavalos, ou talvez mestre da cavalaria, chefe dos cavaleiros. Líder dos cavalos é um nome que soa forte, quase militar ou aristocrático. Isso se encaixa de alguma forma com o que a gente sabe ou supõe sobre ele? É interessante especular. Nomes gregos eram muito comuns na Ásia Menor helenizada, mesmo entre não-gregos étnicos. O nome pode simplesmente refletir essa influência cultural. No entanto, se a família de Filemon era de fato influente e abastada, um nome que evoca a liderança e talvez status, cavalos eram associados à riqueza e à classe alta, não seria inadequado. Há uma certa ironia, talvez, em um líder de cavalos sendo chamado para um ministério, um serviço espiritual,
mas também pode ser visto como apropriado, um líder nato sendo chamado para liderar o povo de Deus. O nome, por si só, adiciona uma camada intrigante à sua figura. Sem dúvida, um nome memorável. Bom, percorremos um longo caminho a partir daquelas poucas menções bíblicas. Recapitulando, Arquipo surge como uma figura associada a Filemon e Áfia, em Colossos, recebe uma exortação direta de Paulo para cumprir seu ministério, um ministério cuja natureza exata é debatida, variando de pastor local a bispo de Laodiceia, segundo a tradição. E essa mesma tradição posterior o imortaliza como mártir, executado com seus pais, sob Nero, o que lhe garante um lugar como santo em várias igrejas. O que é fascinante aqui, e talvez o ponto mais importante, é observar Arquipo como um microcosmo de como a história religiosa é frequentemente construída. Temos um fragmento textual, uma menção breve mas potente, que atua como uma semente. E a partir dessa semente, a tradição, a memória comunitária, as necessidades institucionais e a piedade popular cultivam uma narrativa muito mais rica, mais detalhada. Não se trata tanto de provar ou refutar cada detalhe da tradição, mas de entender o processo pelo qual figuras como Arquipo passam de notas de rodapé bíblicas a exemplos de fé e martírio. Ele nos mostra como as primeiras comunidades cristãs lutavam para dar sentido à sua história, preservar a memória de seus heróis e encontrar inspiração para o presente. A ordem de Paulo, cumpra o ministério, garantiu que Arquipo não fosse apenas um nome, mas um desafio vivo. Exato. E isso nos leva a uma reflexão final, algo para se pensar. Quando olhamos para essa dinâmica, a escassez de dados bíblicos sobre Arquipo e a exuberância da tradição que se desenvolveu posteriormente, como isso pode moldar nossa percepção sobre a formação da história da igreja primitiva em geral? Que peso a tradição pode ou deve ter, especialmente quando preenche lacunas significativas deixadas pelas fontes escriturísticas mais antigas? Pensar sobre Arquipo talvez nos ajude a abordar outras figuras e eventos históricos, dentro e fora da esfera religiosa, com um olhar mais crítico sobre como as narrativas são formadas e transmitidas através do tempo, nessa complexa dança entre fato, memória, interpretação e necessidade comunitária.